que eu mais envolvi foi aprender a perder pouco e perder rápido. Não foi ganhar dinheiro, foi sempre perder pouco, perder rápido para estar pronto para a próxima operação. Se você se prende a um trade, se você se casa a um trade, você está rasgando todas as oportunidades dos outros trades que estão acontecendo enquanto você está preso. Então, André, eu sei que no começo todo mundo perde, né? Eu quero saber, assim, depois que você sofreu alguma grande perda no início, qual foi a atitude que você teve para poder assimilar a perda e também continuar no mercado para não afetar suas operações seguintes? A primeira coisa importante, você tem que pensar, perder é normal, só não pode perder muito ou mais do que você ganha. Certo. Então, as minhas perdas sempre foram dentro do limite que eu podia perder naquele momento. Então, pegar meu começo, eu operava com um do mini índice, eu podia perder R$100 no dia. Perdia R$100, era estopado, se passasse um pouquinho, a mesa me estopava. E acabou. Não pode perder mais. Então, não dá para perder 200, 300, 500, 1.000, era R$100. Entendi. Então, isso é muito importante. Colocou ali o que a gente recomenda, R$1.000 na conta, vai colocar um stop de R$100, tem que estopar com R$100, se não consegue estopar na mão, coloca um stop na plataforma, se não consegue, deixa R$300 na corretora para a corretora te estopar. Então a primeira coisa é controlar claramente a perda. Aí, para corrigir isso, quando eu perdia, o que eu fazia? Eu só analisava, na época não tinha replay de mercado, era gravação de tela mesmo, o que eu fiz e eu tinha que fazer ao contrário. Então os erros eram muito repetitivos, se você pegar os erros vai ser, ou você não aceitou o seu stop e segurou, e aí você estopou. Certo. Se tiver mais lote, você vai fazer preço médio, e aí você não vai aceitar o stop, vai querer sair no 0 a 0, o mercado vai correr e vai te estopar. Tá. Ou você entrou numa operação que você não queria, por exemplo, acontecia muito comigo naquela época, o mercado não oscilava tanto, né? Sim. Então tinha muito lote na tela. Eu peguei a recuperação da crise, o índice oscilava tanto, lembrando isso um pouco do dólar. Então o mercado não oscilava tanto, eu ficava pendurado em vários níveis de preço. Às vezes pegava uma ordem minha que eu não queria, e aí, em vez de sair fora com stop de meio ponto, fala, não, vou corrigir. Então é isso, ou você não aceita o stop, ou você faz preço médio, ou você quer corrigir uma operação errada. Então quando você entende qual que é a raiz da situação do stop, você tem que corrigir. E se não corrigir, é continuar fazendo a mesma coisa errada e não vai melhorar. Então o que eu falo sempre, né, estudo, prática, revisão e visualização, tem que entender por que está ganhando dinheiro e por que está perdendo, e perder dentro da sua capacidade de ganhar. Tá. Stop inicial é R$100, tem que começar a ganhar R$100. Se não começar a ganhar R$100, não pode perder mais que 100. E aí essa é a rotina. André, nesses anos todos que você, né, atua e tal, você estabeleceu algum ritual de manhã, assim, para começar o dia, para trabalhar? E assim, para quem está começando, que o problema é a maior ansiedade, eu vi que você fez um comentário, mas assim, como você atuou nessa forma, para tirar a sua ansiedade de querer ir lá e boletar de todo jeito, né? Como é que você tira essa ansiedade, esse nervoso, essa vontade de operar e conquista a frieza? Como é que foi para você isso aí? Não tem como tirar essa ansiedade. Né? Não tem. Eu sou ansioso por natureza. Eu faço scalping porque eu sou ansioso. Então, os caras que eu vi mais ganhar dinheiro eram caras que, comprava lotes grandes e ficavam posicionados o dia todo. Eu nunca consegui fazer isso. Tanto que vem o apelido do sangue de barata azul, que eram amigos meus que sentavam do meu lado e os caras compravam 9h30 da manhã e ficavam até 5 da tarde. Primeiro, que eu não consigo fazer isso. Segundo, que eu não queria essa vida. Porque do mesmo jeito que eu via caras que ficavam o dia todo posicionados e ganhavam muito dinheiro, eu via caras que chegavam na corretora 8h30 da manhã, 9h30, 10 horas, embora com 10 mil, 20 mil, 100 mil. Eu queria o dinheiro que o trade proporcionava e a liberdade que o trade proporcionava. Não só... Porque eu enxergava esses caras, muitos amigos ficavam das 8 às 6 horas da tarde. Eu achava que o cara escravo do mercado, era funcionário. Né? Eu tenho vários amigos que ainda fazem isso com o dia todo. Então a primeira coisa é você se entender como pessoa. Eu sou ansioso. Também. Se você é ansioso, você não vai conseguir resolver isso. Não tem como resolver isso. A hora que você aceita que não tem solução, solucionado está. Aí o próximo passo, ritual. Como a gente é muito ansioso, a gente precisa estar preparado para o mercado. Só que aqui nasce um grande problema. Se preparar para o mercado, não sei se você é um cara mais analítico, se preparar vai querer estudar muito. E aí você vai travar.
E aí a ansiedade vai ficar, puta, eu não fiz a certa, eu não fiz a certa. Aí quando você vai fazer, vai dar cagado, porque as que você tinha que fazer, você não fez. E aí o que você precisa é de um bom planejamento e uma boa preparação. Então chegar antes no escritório. Tipo, na verdade, para mim, tudo começa a hora que você acorda. Acordar, não sei, sua fé, religião, cara, já é profetizando a sua vida que o dia vai ser bom, que vai ser um dia próximo. Por exemplo, um dia que eu acordava atrasado, pegava a moto achando que ia acontecer alguma coisa, chegava na corretora e perdia dinheiro. Então você acordou cedo, pô, tomou seu banho, tomou seu café da manhã, faz seu ritual ali, você vai meditar 5 minutos, meia hora, ou nada, ou só vai agradecer a vida, mas você tem que declarar que vai ser um bom dia. Aí você chega no mercado, pode ser na sua casa mesmo, né? Você sai do seu quarto, vai para o seu escritório, ou sai de casa, vai para o escritório, preparar para o mercado, o que você precisa fazer, entender como foi o dia anterior. O dia anterior foi isso, isso, isso. Qual que é o meu plano de trade? Meu plano de trade é esse, esse, esse. Vou operar com um lote do mini, vou fazer mais rompimento, vou fazer rompimento canal, vou seguir a sala ao vivo, o que for. Giro, trade para segurar, qual que é o seu stop, qual que é o seu ganho. Você faz essa preparação. Eu sempre gostei de visualizar o dia. Então eu sempre fiz isso, 5 minutos, fechava o olho ali, é o exercício que a gente sempre fez. Por exemplo, como eu já opero há muito tempo, eu sabia que era payroll, eu sabia que era começo de dia, começo de mês, eu já entendia como que estava o mês. Então eu tinha mais ou menos uma noção de como ia ser o dia e eu já visualizava, se o mercado abrir assim, o Samuca faz a finalização do mercado. Então ele já fala a região do ponto, se abrir no 50, pode ir para 70, se abrir no 60, pode ir para 40. Então como eu já sabia desse cenário, porque eu tinha me preparado, eu visualizava ele, o mercado abriu no 40, o que eu vou fazer? Vou no 40 eu compro. Se abrir no 45 eu não faço nada, vou esperar o mercado estabelecer. Então eu já fazia uma leitura de visualização para o mercado, ia preparado e seguia exatamente o meu planejamento. Tanto que o operacional que eu faço com vocês na sala ao vivo é o mesmo operacional que eu faço desde 2008. Então eu sigo os grandes participantes, olhando ali fluxo e olho o gráfico como mapa de localização. Se eu for ver os meus primeiros gráficos que tinha na plataforma, era na GL, que era gráfico de linha. Então você conseguia olhar se o mercado estava num direcional ou se o mercado estava num canal. Caiu no canal é onde a gente no giro arrepiava. Então é isso, você precisa saber que não vai controlar a ansiedade e você precisa saber os trades que você está fazendo. Como que você vai melhorar a ansiedade? Quando você revisar os trades e falar, cara, esses trades aqui eu fiz por impulso. O que é por impulso? Não tinha motivo. Então não tinha um participante grande, não tinha uma região de canal. Imagina que o mercado está 40 com 45, você comprou a 43. Você falou, por que eu comprei 43? Era para vender no 45, no 45,5. Só que você viu que o mercado não vai romper, agora vai romper. Você falou, essa aqui eu preciso pegar. E aí quando você faz as anotações na revisão, você consegue anotar, as minhas anotações tinha trade por impulso. Trade por impulso basicamente é ansiedade. Dois motivos. Dava errado. A maioria das vezes. Mas esse trade, qual que era o maior problema dele? Porque era um trade sem sentido, eu não sabia explicar. Você tem que saber explicar por que você ganhou dinheiro e por que você perdeu dinheiro. Eu ganhei dinheiro porque eu comprei no 40, o mercado era num canal, 40 era a mínima do canal, rodou fila, eu comprei no 40, saí no 42, perfeito. Por que você perdeu dinheiro? Eu comprei no 40, era canal, rodou fila, só que veio o JP Morgan, vendeu e o mercado foi para o 35. Estopei porque entrou um grande participante e desconfigurou o cenário. Sim. Perda normal faz parte do processo. E vida que segue. Se você não faz esse gerenciamento, que é essa parte de gerenciamento de risco, de analisar o que você está fazendo, você não controla. E aí isso sai toda a ansiedade. Você fala, o trade que funciona para mim é canal. O trade que funciona é rompimento. O trade que funciona é trade longo. Só que quando você não sabe de nada, tudo gera ansiedade, tudo gera medo. De tudo, que é o que eu falo da estratégia. Por que a galera de gráfico não consegue ter tanta consistência a longo prazo? Porque eles não confiam plenamente na estratégia. Isso é estudo acadêmico. Uma vez que você não confia na estratégia, você já tem medo. Quando você tem medo, você paralisa. Quando você paralisa, você faz cagada. Quando você faz cagada, você perde dinheiro. Então, se você não confia na sua estratégia, você vai perder dinheiro. E como que você confia? Só entendendo ela. Sim. E muitas pessoas não sabem. Estão operando por fluxo, por qualquer coisa, sem saber por que está operando. E você, se avaliar as estratégias que você teve, e você teve por exemplo, foi melhor no giro, você acha que é melhor focar no giro para pelo menos você ter consistência e depois ter uma carteira de estratégias para outras situações? Especializar ou deixar generalista mesmo? Cara, tem que achar. Ó, eu vi uma palestra ontem, eu fui num evento que premiou os maiores gestores do Brasil, né? O Oscar das Assets.
Aí estavam falando de política, teve um painel do Furla da XP com o Ratinho Júnior, muito bom a governador, ele falou uma coisa que, cara, eu anotei no celular. Você precisa descobrir a sua vocação. Ele falou assim, o Paraná descobriu a vocação dele. Que aí o Ratinho, o pai, falou para ele, ó, filho, você precisa descobrir a sua vocação. E a vocação dele não era televisão igual o pai, era política, mesmo a família não aceitando. E o Paraná, a vocação é ser o supermercado do Brasil e da América Latina. Eu descobri que a minha vocação no trade era giro. Então você precisa descobrir qual que é a sua estratégia, qual é a sua vocação. Às vezes você vai querer fazer, por exemplo, rompimento, e você não vai conseguir fazer rompimento, porque você é ansioso. E o rompimento você só descobre que foi depois que foi. E o ansioso mata. Porque o mercado tá 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 10, só depois que aconteceu. Mas 5, 5, 5 a gente sabe que parou. Tanto que eu opero 70% inversão de fluxo. Porque para mim é muito fácil ver que o mercado parou. O mercado grita. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Exato. Agora romper, você não comprou a 5, o mercado tá no 6, você não comprou no 6, ele tá no 8, já foi. Aí perdeu o bonde. Aí você quer catar lata. Então é você descobrir a sua vocação, cara. Começa com uma estratégia, por exemplo, se você começar com um canal, ela vai te entregar 2 estratégias, canal e inversão de fluxo. Porque o canal ele vai inverter o fluxo no topo e vai inverter o fluxo aqui na base do canal. Ficou bom nisso? O próximo é rompimento, porque os seus stops vão ser os rompimentos do canal. E aí você vai fazer revisão e você vai entender por que você estopou. Uma vez você entendeu que você estopou, é só você fazer o contrário que você pegaria o rompimento. E aí você já sai de canal, inversão de fluxo, rompimento. E aí você pode... Aí depois de rompimento, o que acontece depois que o mercado anda? Ou ele absorve e dá uma inversão, ou ele absorve e continua. Aí você já nasceu mais 2 estratégias, mais absorção e inversão. E aí você vai acumulando. Não dá pra querer correr, assoviar. Isso, bacana. Não dá, mano. Beleza? Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Prazer. Prazer é meu, falando pô. com Obrigado. você. E minha dúvida é o seguinte, eu lembro no Sigma, você falava muito que o mercado ele é simples, mas ele não é fácil. Hoje eu percebo isso, realmente. E o difícil, desse não fácil, o difícil que eu mais vejo é a habilidade comportamental, que acho que todo mundo, e é o processo. Queria que você falasse sobre a habilidade comportamental. Como foi para você desenvolver esse processo? Hoje, tenho certeza que você ainda tem essas emoções, medo, ansiedade, tudo, que isso faz parte da gente. Mas como foi para se adaptar? Cara, vamos lá. Uma coisa que eu sempre divido muito claramente. Técnica é 20%. Comportamento é 80%. Para algumas pessoas pode ser 70-30, 90-10, mas o comportamento é o que manda no ser humano e acabou. Só que as pessoas confundem qual é a ordem disso. Então, primeiro, você tem que ter os 20% da técnica. Porque senão não adianta nada, foi o que eu falei anteriormente. Se você não confia na sua estratégia, já fudeu tudo. Porque você não confia na sua estratégia, você tem medo e tudo vai vir do medo. Negação, paralisia, fazer trade errado, não estopar, todos os erros que a gente colocar vai vir porque você não confia na sua estratégia. Por que você não estopa? Porque você não confia que você é capaz de fazer dinheiro. Se você confiar, você estopava e sabia que tem mais 2, 3 operações de giro, você perdeu 6 pontos, você faz 2 pontos na média, 3 operações você buscou e acabou, porque você confia no seu operacional. Você não estopa porque você não confia, você quer que o mercado faça por você, que ele volte no preço, saia no 0 a 0 ou te dê um lucrinho ali. Então, a primeira coisa que as pessoas confundem é, elas não estressam o limite da técnica. Em falar, cara, eu sei operar, eu sei o que eu estou fazendo. Aqui que o comportamento realmente vai mudar o jogo. Então, o meu objetivo no começo era aprender o jogo. Foi até o Lombardi, meu grande mentor, falou, cara, aprende o jogo e aprende a perder. Eu, meu, que merda é essa, né? Eu queria, segue o Bradesco, segue o BTG, segue qualquer coisa, né? Ou um indicador milagroso. Mas ele falou, não, cara, aprende o jogo e aprende a perder. E aprender o jogo é aprender a técnica. E aprender a técnica nada mais é do que repetição. Então eu operava o máximo que eu podia para sair no 0 a 0. Então no meu começo o objetivo não era ganhar R$100, R$200. Meu objetivo era sair no dia zerado com a maior quantidade de operações que eu conseguisse fazer no dia. Porque com isso eu ia ganhar repertório, com isso eu ia ganhar experiência e entender o que funcionava mais para mim, o que não funcionava, quais dias eram melhores, quais horários e tal. Tanto que eu me estabeleci na abertura de mercado, operando 1 hora ali, 1h30 no máximo. Empurrava ali até as 11, principalmente que no começo eu operava mini índice, então não tinha PETAX, então era até 10h30, 11 horas no máximo para pegar a abertura de Nova York, eram esses 2 horários que era onde eu via que a galera ganhava dinheiro. Mas eu precisei estressar a minha técnica. Aí quando eu percebi que eu não conseguia evoluir mais pela técnica,
Aí foi como o comportamento bateu. Mas aí você vai falar, André, mas com um lote o comportamental exige. Com 2 lotes o comportamental exige. Só que lembra que o meu objetivo não era o dinheiro. Porque o dinheiro para mim não é fim, o dinheiro era meio. Então o meu objetivo naquele começo era aprender o jogo, porque eu tinha certeza que se eu desenvolvesse aquela habilidade eu ia ganhar muito dinheiro. E R$ 200 não ia mudar minha vida. Então eu queria mudar de vida com o trade. Então eu decidi que no começo eu ia aprender o jogo. Depois que eu soubesse fazer com 1, eu ia saber fazer com 2, com 5, com 10, com 100, com 500. Então isso muda toda a perspectiva, porque aí a ansiedade acaba, porque você não precisa ganhar. Aí você fala, pô, mas eu preciso pagar a conta. Não vai ser no trade. Você vai ter que fazer hora extra, a gente bebe as águas junto, vamos vender água, vender pedrinha, dar hora extra, se tiver uma qualificação, ter um outro trabalho. Mas o trade não é para pagar a conta inicialmente. O trade é para você desenvolver habilidade. Hoje é muito mais fácil, tem simulador, tem replay de mercado, então eu tenho que fritar o dedo para entender o que está fazendo. A partir do momento que você entendeu, fala, cara, agora eu sei. Porque para mim o comportamento não é com um lote, cara. Um lote é para errar, o comportamento você tá com 1, aí você vai para 2. Aí, pô, eu saio com os 2 lotes, eu entro com os 2, entro com um só, diminuo o lote, aumento para 3, aí que eu acho que a coisa vai mudar. Um lote é olho fechado, pau na máquina para entender o que está acontecendo. Vai ter medo, a língua vai secar, vai querer cobrar o computador. Não tem como mudar, cara. O trade é igual, eu gosto muito de série e filmes de gladiador, né? Então eu vejo os gladiadores, e é isso, cara. Eu tô estudando muito, né, a cabeça dos caras, que os caras entravam toda vez para morrer, né? Não que o trade você vai entrar para morrer, mas cada hora é uma hora nova. Então você tem que estar muito, muito preparado para aquilo. Aí você vai falar, mas isso é preparação mental. Sim, só que como que os caras se preparam? Os gladiadores não ficavam lá meditando, cara, eles estavam lutando, treinando, prática. Aí a prática e a técnica deixava eles tão confiantes, que aí o comportamental vinha. E aí, por exemplo, eles olhavam os caras que ganhavam e continuavam. Então eu acredito nisso. Primeiro você desenvolve a técnica e depois você vai desenvolver o comportamento. Você pode fazer isso junto? Lógico que você pode. Cara, pode fazer visualização, pode fazer meditação, a própria revisão de tela vai te ajudar disso. Você pode procurar um psicólogo trader, você pode procurar coaching. Pô, a gente já trouxe constelador familiar. Tem cara que perde dinheiro, tipo, uma coisa que eu falei muito com o Décio, né? Que é o meu grande mentor e amigo. Tem caras que ganham dinheiro assim, o cara ganha 10 dias. E aí em um dia ele perde tudo. Só que o cara é um puta trader, puta operador, e você não consegue entender porque o cara perde nele e sabe explicar. E aí ele tem um problema com o pai, que ele não pode ganhar mais dinheiro que o pai dele. E é um negócio lá de trás, que se ele não honrar o pai dele, não vai perder. A gente entra em outra novela. Então, no trade, separe a técnica, corra atrás da técnica. Aí como pessoa, você se desenvolve. Tipo, você não é ansioso só no trade, você é ansioso na vida. Você não é medroso no trade, você é medroso na vida. Você não é ganancioso no trade, você é ganancioso na vida. O trade é o melhor espelho do perfil pessoal. Mas o que a gente controla? O trade, que é a técnica. Então foca na técnica. Durante a técnica vai surgir os problemas comportamentais. Aí você vai anotar lá, pô, tô com muita ansiedade. Tô com medo demais. Tô com sei lá o quê. E aí vamos buscar soluções para coisas específicas. Porque falar só de comportamento é muito básico. Você tem que saber qual que é o problema que está te infligindo. Tipo, outra pessoa que eu falei, pô, tô com ansiedade. Não vai resolver a ansiedade, mano. Não tem milagre. Ninguém consegue, se a gente conseguir, se eu conseguir resolver a ansiedade dele, eu fico bilionário amanhã, porque eu resolvo a ansiedade do mundo. Porque a ansiedade é o maior problema de todo mundo. É um emocional que tá dentro da gente que tem que... Técnica, conforme você está executando, vai surgir comportamentos emocionais repetitivos, e aí você tem que analisar da onde vem isso. Aí é muito pessoal, talvez precise de ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, constelador, pastor, igreja, sei lá. Mas sem operar não volta nada, cara. Não tem recurso. Maravilha. É assim, eu ouvi você falar a respeito de constelação familiar, né? Constelação sistêmica, psicóloga, psicologia para poder desenvolver. Eu, particularmente, eu encontrei o trader quando eu fui buscar autoconhecimento. E encontrei no trader mais sobre mim do que 10 anos de terapia. Verdade. Por incrível que pareça, né? Mas só que tem uma coisa assim que pega a respeito dessa alavancagem.
porque a gente começa com um contrato, a gente tem certeza que a gente está fazendo a coisa certa, a gente faz as revisões, a gente faz as escritas, mas quando você vai para a real para fazer as alavancagens, parece que tem um teto ali que não passa, né? Como é que você supera isso? Primeiro, a gente tem duas grandes passagens, vamos falar assim, do trader, né? A primeira grande passagem, ele conseguir cortar o cordão umbilical do simulador. Isso é muito difícil para a maioria, porque no simulador não tem emoção, não tem dinheiro envolvido. Mesmo que você fale que está fazendo tudo certo, seu subconsciente sabe que se você perder dinheiro, o mundo não acabou. Né? E muitos, infelizmente, operam um simulador errado, com 5 lotes, 10 lotes, 20 lotes, 50 lotes. Quem segue certinho, faz um lote só, é o que consegue cortar esse cordão umbilical. Aí você passou para a conta real, com um lote. Aqui é desenvolvimento do trader. Talvez você sirva para ser trader, talvez você não sirva. Isso também é uma verdade que tem que ser dita. E aí eu falo que é igual o jiu-jitsu, igual qualquer esporte que tenha graduação. Você saiu do simulador faixa branca, foi para faixa azul, por exemplo. Você só vai passar para a próxima faixa quando você cumprir os requisitos daquela faixa. Você só vai sair de um lote para 2 lotes quando você cumprir os requisitos. Que é, por exemplo, ganhar 3 dias, ganhar 5 dias, ganhar 10 dias, acumular um dinheiro que faça sentido você. E para mim é no mínimo 3 dias, você tem que ter 3 dias de stop para conseguir stopar. Então se você não consegue passar dessa fase 1 para 2, você não pode alavancar. Não existe isso. Então você está no simulador, conseguiu ganhar dentro de 10 dias, 7 dias, você vai para a conta real. Ah, achei muito pouco 10 dias, então dentro de 20 dias, você ganhou 15 dias, você vai para a conta real. Nunca consegui fazer isso, você não sabe o que você está fazendo. Então não pode ir para a conta real, se você for para a conta real você vai perder. Porque se você ganha metade dos dias e perde metade dos dias, operou 20 dias, ganhou 10, perdeu 10, 50% do seu trade e do seu dia é perdedor. Então você vai para a conta real com dinheiro envolvido, com mais pressão, a probabilidade de você perder é muito maior. Então você tem que sair da conta real entendendo o que você está fazendo. Aí vai para a conta real com lote. Você só vai alavancar de 1 para 2 entendendo o que você está fazendo e comprovando o que você está fazendo, que é ganhando dinheiro. Aí ganhou dinheiro, tá lá com 100 reais. Fez 300 reais, que é o modo mais rápido. Fez 500 reais, que é o modo médio, ou fez 1.000 reais, que é o modo mais devagar. Você só vai passar para 2 lotes quando você ganhar 3 dias seguidos, ou acumular o dinheiro de 3 dias, de 5 dias ou de 10. Não cumprir isso aqui, não muda. E ponto final. Porque você não tem mérito para mudar. Se você mudar, você vai perder dinheiro. Eu tenho alunos que saíram de 10 mil para ganhar 170 mil. Ele devolveu tudo em 4 dias e nunca mais conseguiu ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele não teve mérito para sair de 10 mil reais para 170 mil. Ele não teve mérito para isso. Porque ele pegou um dia de sorte, que ele estava com um lote fazendo o preço médio, saiu uma notícia, o mercado explodiu, pum, 170 mil. Ele não estava acostumado com aquele ganho, só que ganhar todo mundo gosta. Só que quando ele perdeu 100 mil no dia seguinte, perdeu 50 mil no outro dia, e perdeu 50 mil no outro dia, ele perdeu 200 mil, ou seja, ele ficou 30 mil negativo na semana. Ele não tinha a capacidade de ganhar 50 mil, de ganhar 100 mil, de ganhar 50. Então a perda, quando ele estava com um lote muito maior, foi muito mais prejudicial porque ele não tinha mérito. E aí o que eu quero dizer com isso? Você entrou na academia, você está lutando com um cara do seu peso, da sua altura, com uma mulher igual você. Você vai tomar umas porradas, em 2 dias você está melhor. Aí você vai lutar com o Júlio, lá, 1,95 m, você vai tomar tanta porrada que você vai ficar um mês para melhorar. Ou talvez nunca mais volte a lutar. Então você tem que tomar as porradas que você aguenta e possa voltar no outro dia. Então, não tem mérito, não muda de faixa. Não tem mérito, não alavanca. Não tem mérito, não aumenta o lote. Então isso não tem nada a ver com a permissão, né? Não tem nada a ver com a permissão. É mais operacional mesmo. Tem nada a ver com que você constelação, com permissão, com nada disso. tem. Tem a ver com você não ser capaz de conseguir cumprir aquele objetivo. E ter a humildade de dizer que talvez aquilo não sirva para você, ou talvez chegou no seu limite financeiro e você tem que buscar outras habilidades. Talvez operar outros mercados. Então opera, por exemplo, eu consigo ficar só com 10 lotes do dólar, mais que isso eu não consigo passar. Opera 10 do dólar, aí opera em cripto, opera mercado na Ásia, ou faz investimento,
ou vai dar aula de alguma coisa, mas você tem capacidades de dinheiro em cada espaço, que aí talvez seja a permissão de quanto você está disposto a tomar risco. Por exemplo, hoje, eu consigo claramente fazer 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. Por que que eu nunca passei o meu financeiro de 113 mil no dia? Por que que eu não faço 100 mil no dia? Porque se eu perder 100 mil hoje, porque para ganhar 100 mil eu tenho que aceitar perder 100 mil. Se eu perder 100 mil hoje, eu não estaria aqui com vocês. Porque eu fico puto. Estraga meu dia, eu vou querer ir para casa dormir, porque 100 mil para mim representa. 10, 20, 30 é normal. Mas falou, pai, mas 30 para 100 mil para mim é um número diferente do que 10, 20, 30. Porque isso eu gasto em qualquer lugar, é um número que virou natural para mim. 100 mil me machuca. Então eu não busco mais do que 100 mil no dia, porque eu não aceito perder mais que isso. E aí o que eu faço? Eu aceitei essa situação, protegi essa situação, que para mim é jogar ping-pong, e aí eu vou buscar o que falta. Então, pô, tá faltando 70 mil por dia na minha capacidade de fazer, porque eu já fiz um dia. Eu vou buscar em outros negócios. Vou buscar no educacional, vou buscar na assessoria, vou buscar em imóvel, vou fazer outra coisa para cumprir essa quantidade de dinheiro que eu acho que eu sou capaz de fazer, mas que não cabe ao trade me entregar, porque eu não aceito o risco que o mercado oferece. E convivo bem com isso. André, tenho, na verdade, duas perguntas. Fica à vontade. Mano. A primeira é a seguinte, se você já teve alguma decepção com o mercado financeiro, e se no meio da pressão, né, que pai de família, mãe de família tem, com as contas que o sistema coloca, se nesse meio, com a pressão e com o que o trade no começo não é para pagar a conta, o que te fez não desistir do mercado financeiro? Cara, vamos lá. Decepção com o mercado. Eu vou te falar que eu acho que eu nunca tive olhando pro mercado. Eu acho que foi muito mais decepções que eu interagi e não consegui fazer. Tipo, será que eu vou conseguir crescer tão rápido? Será que eu aproveitei essa oportunidade? Eu pensei em desistir umas 11 vezes, 15 vezes, até realmente ser consistente. Tanto que eu acreditava que eu estava vivendo uma boa fase da minha vida. Porque eu vi muitos caras ganharem muito dinheiro no mercado, mas vi muitos caras quebrarem, cara. Caras que tinham, carro blindado, casa com piscina que tinha o D do nome do cara, e o cara quebrar tudo porque numa sequência de 6 meses o cara perdeu dinheiro e o cara tinha um custo de vida elevado. E aí você tem perda do mercado, consome dinheiro rápido, mais custo de vida elevado, e tipo, você guardou dinheiro para 3 anos de vida. 6 meses você perde tudo se você não se controlar. Então, eu tinha muito medo disso, porque eu olhava os caras e falei, cara, não posso repetir os mesmos erros. Porque do mesmo jeito que eu modelo os caras que deram certo, eu modelo os caras que deram errado. E eu falei, cara, eu não posso seguir o caminho dos caras. O que é? Operar muito maior do que eu, ser teimoso com o mercado, aumentar o lote. Então, as decepções que eu tinha com o mercado é muito mais o mercado mudar. Tipo, o mercado tava na mão ali, ser bom pra caralho, aí você saía numa sexta-feira, voltava numa segunda, tá tudo diferente, mano. Você fala, caralho, mas tava encaixado, era tipo todo dia certinho, pá, que canalzinho, aí o mercado muda. Então as decepções era muito com o mercado, tipo, te tirar um pouco do jogo e você ter que remar de novo e se interagir. E às vezes de desistir foi perdas e erros maiores do que eu podia fazer. Por quê? Eu sempre fui, e desde aquela época eu sou muito focado no tempo. Aí, por exemplo, pô, tô ganhando ali R$500. Aí perdi 2.000. Aí eu falei, caramba, cara, eu vou ter que operar a semana inteira pra buscar uma merda que eu fiz. Esses eram os momentos que eu pensava, pô, cara, será que eu tô no caminho certo? Aí você fazia lá, 500, ganhava. Aí perdia 1.500 na sexta-feira. Eu falei, puta, vai faltar R$500 pra buscar. Pô, agora eu tenho a semana inteira que vem de novo, vou trabalhar. Aí era muito uma questão de olhar o final do mês, né? Porque era CLT. Aí você olhava e falava, puta que eu pariu, cara, tá no dia 17, eu só empatei porque eu fiz 2 dias de cagada, será que eu vou conseguir? E aí, puta, era a pressão de saber se ia dar certo ou se não ia dar certo, tanto que eu demorei 3 anos, eu era de TI, né? Eu validava todas as minhas certificações de TI para estar empregado em 3 meses. Então eu sabia que em 3 meses eu ia conseguir sustentar minha família, ter meu custo de vida pago. E eu fui aumentando meu custo de vida aos poucos, isso me deu muita segurança. Tipo, eu não me vislumbrei desde o começo, tô ganhando 10 mil e Brasil, vambora, né? Que até é um vídeo que eu brinco, né? Que eu contei pra minha mulher que eu tinha R$1 milhão quando eu tinha R$1 milhão na conta. Porque se eu ganhasse 10 mil, ela ia ficar feliz pra caramba. Se eu perdesse, eu não ia falar pra devolve as coisas, vende as coisas.
Então, eu acho que o que me fez me manter consciente foi, cara, eu tô vivendo uma boa fase da minha vida, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso aproveitar isso aqui, não posso cometer os erros dos caras. E sempre a decepção com o mercado era uma decepção muito minha de ter que me esforçar mais. Falar, puta, eu vou ter que trabalhar mais, caralho, eu tenho que operar mais, eu tenho que fazer mais coisas. E quando errava, aí vinha essa sensação de desistir, de tipo, porra, por que que eu fiz isso? Será que realmente isso aqui é pra mim? Pô lá, você ganhou 3, 4 dias, você não consegue controlar a sua cabeça. Pô, você não entendeu que o mercado é só fazer isso aqui, não é fazer isso aqui. Por que que você fez esse erro de novo? Aí eu sempre anotava, eu brincava que era papel de pão, né? Eu sempre anotei numa folha os erros, né? Tipo, fiz preço médio, fui ansioso, tipo, não segui fluxo, operei no meio do caminho, tal. Aí eu pegava na sexta-feira todos os papéis à tarde, se a semana fosse ruim, aqueles papéis era faca quente em mim. Porque aí eu olhava e eu anotava. Tipo, não estopei na segunda, não estopei na terça, não estopei na quarta, não estopei na quinta. É um burro, mano. Porra, tá aqui escrito que você fez essas merda. Aí, eu perdia muito dinheiro que eu entrava no meio do caminho, né? Então, por exemplo, o mercado é 40 com 50, você sabe que é os pontos ali. Pô, quem está comprando 55, velho? Ou você compra quando rompeu 50, ou você compra se chegar no 40. Não tem que ficar nesse meio do caminho que os caras vão te engolir. E essa época não tinha lote na tela, época de crise e tal, então operar meio do caminho era uma merda. Cara, eu olhava o papel e tava lá, operando meio do caminho, operando meio do caminho. Você não serve pra essa merda. Você não consegue se controlar de fazer essa porra. E aí foi, porra, aí eu ficava um dia mal, aí no outro dia eu falava assim, pô, o mercado é bom pra caramba. Porque se eu fiz errado, se eu tivesse feito ao contrário, teria dado certo. Então é o melhor professor. Aí eu pegava minhas gravações, um monte de HD que eu tinha e falava, cara, por que que eu errei? Beleza, por que que eu comprei no meio do caminho? Aí basicamente a resposta era ansiedade, porque eu não tinha conseguido comprar no 40, aí comprei no 45. Então, pô, eu não tô acreditando que o mercado vai segurar no ponto. Aí não segurava, eu comprava ou antecipado ou atrasado. E eu falei, o que que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho que respeitar meus pontos. E aí eu fazia o que eu tinha analisado, dava certo. Aí a confiança voltava, aí tudo voltava, aí você ficava nesse ciclo, né? Porque a cagada é eterna, né? Aí você faz cagada, aí anota, aí viu que faz a cagada, aí fica puto com a cagada, só que você vê que isso aqui é bom pra caralho. Que eu pensava, pô, quanto que eu vou ter que trabalhar em tecnologia? Aí eu ia num restaurante e falava, cara, quantos pratos o cara tem que vender pra sobrar 10 mil no dia? Quantos carros o cara tem que lavar? Quanto que o cara tem que trabalhar pra ganhar 10 mil CLT? E eu tô fazendo isso em 1 hora e tô reclamando. E ainda tem o gabarito do professor falar que se eu comprei e perdi dinheiro era só ter vendido. Eu falo, não, mano, difícil é a vida dos outros. Aí sentava, estudava, era sempre assim. Um dia triste, no outro dia buscava a solução, no outro dia tava ganhando dinheiro de novo. E esse ciclo foi se repetindo, aumentando os lotes sempre quando eu conseguia ganhar dinheiro. Nunca aumentei lote porque eu achava que tinha aumentar. Era sempre que eu tinha caixa para tomar stop. E o mais importante era a humildade de, se eu tivesse com 10, voltar para 5, voltar para 1. Eu não esqueço, até hoje, essa foi a minha maior decepção do mercado. Eu cheguei a operar 80 lotes do cheio do dólar, que seria hoje 400 do mini. Meu auge, cara, ganhava 30, 40 mil, eu entrava no mercado, era 5 mil só pra olhar. Você comprava 80 lotes, o mercado era 5 mil para baixo, 5 mil para cima. Aí fiz uma puta cagada, perdi 70 mil. E aí eu fiquei com muito medo do mercado, muito medo. Porque aí eu vi que eu achei que ia quebrar, eu comecei a fazer conta. Pô, se eu perder 70 mil 10 dias seguidos, fudeu. Aí eu saí de 80 lotes para 5 lotes. Eu operava com 5 assim, ó. Meus amigos não entendiam. Eu falei, cara, o que aconteceu? Você traumatizou? Que eu operava com 80, mano, rindo, conversando com vocês, 80 mais 80, e pau fervendo, mercado crise da Europa, loucura. Aí eu vim para 5 lotes e operava com medo, cara, com 5 lotes. Não tinha mini para ir, era só cheio. E aí eu operava tremendo, eu demorei 6 meses para conseguir chegar na performance que eu tinha de 80 lotes de novo. Com os mesmos 5. Eu saí de 5, aí 5, 10, 20. Então eu demorei 6 meses para conseguir chegar a 80 lotes de novo. É tipo um corredor que corria, sei lá, 40 km em 3 horas, se machucou, corre em 6 horas. Aí tem que fazer todos os treinos, igual o Neymar, que fica puto e se machuca. Então eu demorei 6 meses para voltar a ser aquele André. Por causa de uma cagada, eu perdi 6 meses da minha vida de operacional, de dinheiro, de tudo. E aí, quando eu finalizei aqueles 6 meses, que eu voltei na performance, eu falei, eu nunca mais perco 6 meses da minha vida.
que eu fiz de cagada em todo. Aí, pô, anotei a cagada, pô, fiz médio, tava com lote, babá. Aí foi quando eu desenvolvi na Nelogica bloqueio de preço médio, stop automático, todas as coisas que eu falei, eu não me controlo, eu já opero 2008 para 2000, foi 2011? 2011, foi 2011? 2011 para 12. Aí eu falei, pô, eu tô há 4 anos e eu cometo as mesmas cagadas, então tem cagadas que eu não controlo. Não adianta, é igual cinto de segurança, airbag, freio, precisa. Aí desenvolvi bloqueio de preço médio, stop automático, saída automática. Aí eu coloquei o bloqueio de preço médio para não fazer médio, stop automático, não comprar, me tirar da operação, mas como stop de segurança. Então eu estopava com 3, 4 pontos, mas com 10 pontos me tirava, porque acima de 10 eu já fazia cagada, virava 50. E aí eu me protegi, eu falo quando a tecnologia realmente entrou forte na minha vida, no trade, porque aí eu tinha proteção, eu não estava sozinho mais. E aí esses erros não aconteceram mais. Só acontece se você tira a trava ali, já fiz também isso aí, a cagada volta. O que é ser scalper? E qual o papel da família no desenvolvimento de um trader consistente, de um trader Boa. de sucesso? Vamos lá, 2 perguntas diferentes aí, né? A primeira, cara, ser um scalper para mim no mercado é muito emblemático esse nome, porque eu conheci esses caras, até me arrepia, eu conheci esses caras como os maiores especialistas do mercado. Eu ia, tava na Interfloat como agente de tecnologia, eu tinha os clientes que operavam dentro da corretora, eu tinha os operadores da corretora que ficavam lá no telefone, e tinha uns malucos de crachá azul que eram tipo os papas, velho. Eram respeitados por todo mundo, sei lá, tipo, no direito era o desembargador, no futebol era o Neymar. Eram caras que todo mundo falavam, todo mundo sabia pelo nome, os outros todo mundo sabia a maioria pelo número, mas os caras a galera sabia pelo nome, e os caras, além de respeito, eram os caras mais ricos que tinham. Só que eram caras que, muitos não sabiam nem falar direito, se olhava pro cara, você não dava nada pro cara, os caras mais humildes que eu conheci, mas os caras ganhavam muito dinheiro e tinham uma mente muito, muito forte, cara, muito forte. Então, a primeira visão que eu tive dos scalpers foi uma visão que eu tive no exército sobre uns caras que são forças especiais. Tanto que eu tenho aqui, ó, os brevezinhos, tem aqui, ó, brevet do Comandos, do Forças Especiais, eu tenho um monte de coisa de exército, que eram os caras que, cara, você olhava no exército, não precisava falar dos caras. Os caras, caralho, o cara é Comandos, meu, o cara é Forças Especiais. Pelo amor de Deus, esse aí o cara é super-homem. Então eu comparei muito isso. O cara de Forças Especiais, tropa de elite do exército, quem que é esse cara no mercado financeiro? Esse cara é o scalper. Aí eu vi isso no Brasil, modelei pra caramba esses caras e fui buscar a história do scalper, né? Na verdade, no Brasil, o scalper pegou o nome lá dos Estados Unidos, mas chamava operador especial, que era o cara que tinha o crachá. Então você tinha o operador normal, que era o cara da corretora que atendia cliente, você tinha o operador especial, que era o nome da bolsa, que ele podia operar o próprio capital, ele podia operar o próprio dinheiro. E aí eu vi que esses caras eram os maiores especialistas do mercado. Eles não ganhavam dinheiro só porque eles estavam lá embaixo. Não, porque os caras eram os maiores especialistas, os caras que mais conheciam o mercado, os caras que mais tomavam risco, que operavam dinheiro próprio, todos os outros operavam dinheiro de cliente. Eram os caras que estavam há mais tempo ali no mercado, porque era difícil você ter um crachá de operador especial. Normalmente era o operador de corretora, que já tinha 20 anos de mercado, aí conseguia juntar 2 milhões na época e comprar o título. Então ser scalper na parte técnica é ser um especialista de mercado e ser um cara que realmente conhece aquilo. Em resumo, é a tropa de elite do mercado. E, além disso, é um cara que sabe aproveitar o melhor do mercado, cara. O mercado é incerto, ele é imprevisível. Então, o que o scalper tem de bom? Ele faz operações rápidas, não necessariamente operações curtas, mas ele faz operações rápidas e ele corta a perda rápido. Eu estava até pensando hoje de manhã, quando eu vim, né, que eu sabia que ia falar com vocês, e ninguém me perguntou isso, mas tipo, qual que foi sua maior habilidade? Eu fiquei perguntando, né, depois que o Ratinho falou da vocação, falei, cara, qual que foi a minha maior habilidade no trade? O que eu mais desenvolvi? O que eu mais desenvolvi? O que eu mais desenvolvi foi aprender a perder pouco e perder rápido. Não foi ganhar dinheiro, foi sempre perder pouco, perder rápido para estar pronto para a próxima operação. Isso eu aprendi com o Lombardi e aprendi num livro que chama One Good Trade, da SMB Trade, que ele fala, cara, se você se prende a um trade, se você se casa a um trade, você está rasgando todas as oportunidades dos outros trades que estão acontecendo enquanto você está preso.
Porque, por exemplo, você está vendido no 10. Aí o mercado está lá no 7. Aí o mercado está no 5. Aí estaria ganhando dinheiro, né? Então, ó, você está vendido no 10, o mercado está no 15, o mercado está no 20. E aí você fica, não, vai voltar, vai voltar. Aí o mercado faz 20 com 5. 5 com 18. 20 com 15. 15 com 18. 18 com 15. 15 com 18. 18 com 15. Se a gente estivesse na sala ao vivo, a gente ia estar lá, ó. 15 com 18, 18, tal, já tinha buscado toda a perda. Só que você tá lá travado. Não, volta pro 10, volta pro 10, volta pro 10. Não, caralho, zera aquela merda e faz 15 com 18, 15 com 18, 15 com 18, 15 com 18. Então, a minha maior habilidade, até fugir um pouco do assunto, mas é o que envolve o scalper, é ser especialista em algo. E eu me especializei nisso. Eu me especializei em fazer operações rápidas, colocar dinheiro rápido no bolso, mas também, quando der cagada, cortar as perdas. Corta rápido. Então, para mim, o que significa ser especialista, ser um scalper, é ser a tropa de elite do mercado, cara. Eu sou o cara mais preparado para operar na janela de day trade. Eu não sou o cara mais preparado para operar uma janela diária, semanal, nem sei o que vai acontecer no mercado daqui uma semana. Mas dentro daquela arena, que é dentro do dia, eu sou o cara mais especialista para operar aquilo. Eu conheço tudo que está acontecendo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como que os caras vão reagir, eu sei reagir ao que eles estão fazendo. Então isso é eu não sou mais um no meio da galera. Eu sou realmente o cara que vai fazer a diferença, que é o que o Capitão Nascimento fala no Tropa de Elite, né? Ninguém sobe que agora a gente resolve. Então eu confio nessa minha capacidade que eu vou fazer dinheiro. E principalmente eu confio na minha capacidade que, se eu perder, eu vou recuperar minha perda, porque eu sei fazer dinheiro. E eu sei que o jogo é sequencial, é um jogo após o outro, vamos embora. Isso aqui é ser scalper. Tanto isso, como eu me torno um scalper, cara? Aí, pra mim, é horas fritando o dedo. Você pode fazer 1 hora por dia, pode fazer 2 horas por dia, 3 horas por dia, 5 horas por dia. 8 horas por dia. Só que se você não fizer com uma intensidade certa, não vai adiantar. Por exemplo, o que é um scalper? É um especialista em algo. Eu queria me tornar especialista no payroll, porque era onde a galera mais ganhava dinheiro. Só tinha um payroll por mês, 12 payrolls no ano. Não tem como ser especialista. Tem sim. Peguei a gravação de tela, payroll, velocidade 1 é um payroll, velocidade 1,5 é outro, velocidade 2 é outro, 2,5 é outro, 3 é outro. Acima de 3 já fica loucura. Payroll, velocidade 0,75 é uma coisa. Metade é outra, 0,25 é outra, que é o mercado mais lento, o mercado mais rápido, o mercado mais devagar. Ou seja, eu consigo que um payroll vire 10. Se eu tiver a gravação de 12 payrolls e operar 10 diferentes, eu tenho 120 payrolls. Ou seja, eu tenho uma experiência de 10 anos, talvez em uma semana. Isso é ser um scalper. Sensacional. Isso vem muito do exército, que é, cara, repetir aquela situação várias e várias vezes. Pegaram agora o Maduro lá, Força Delta, os caras mais fortes do exército americano. Eles tinham a maquete, eles tinham o treinamento, eles sabiam o que ia fazer, um olhava pro outro e já sabia o que ia acontecer. Pisou, fez um barulho, qual que é a reação? Isso é preparação e execução, só que ninguém quer fazer isso. Estudo, prática, revisão, visualização, é o único caminho. É chato, mas traz dinheiro pra caramba. Isso é ser o scalper, é ser um especialista. Agora, mudando totalmente de assunto, família. Pô, pra mim é a coisa mais importante. Eu não faço isso aqui por quê? Eu faço por quem? Né? Então, pra mim, essa é a resposta, né? Tipo, por que você faz isso? Ah, porque eu quero ganhar dinheiro? Não, eu faço por quem? Porque eu quero dar uma vida diferente para minhas famílias, eu quero ter liberdade, eu quero conviver com elas, eu quero mudar a minha geração. Já mudei minha geração, sou o primeiro milionário da minha família. Então, isso foi pela minha família. Então, eu quebrei um ciclo familiar de que na minha família não tinham pessoas com dinheiro. Minha família não é da parte da minha mãe, pobreza, extrema pobreza, do meu pai é classe média, mas não tem ninguém muito rico. Eu quebrei esse ciclo da minha geração. Então, minha família tem uma geração milionária, multimilionária. Meus filhos seguem esse caminho. Então, foi muito mais por eles e foi minha motivação de tudo. Eu operava primeiro para ter uma vida muito boa com a minha esposa, ter liberdade para a gente fazer as coisas. Depois veio a minha primeira filha, a Maiara, fiquei com medo pra caramba, mas arrepiei o gato, foi meu melhor ano. E aí depois veio o pequeno, veio o Leônidas, aí aconteceu novela, aí veio a Micaela, veio a Melissa, veio a Micaela, e tudo que eu faço, independente do trade, tudo é focado nelas. Eu trabalho, acho que até trabalho demais, que eu já falo que já tá bom, mas aí eu também gosto do que eu faço, mas a gente, porque é o costume do homem, né? Trabalhar, prover e tal.
Mas a família, para mim, a grande definição não é por quê, é por quem. E aí tudo faz sentido, né? Legal. Beleza? Obrigado, André.